Graça e paz, vamos começar então o nosso curso sobre paternidade espiritual e cura das raízes de orfandade. Eu quero te preparar porque o que eu vou falar nesse curso, ele vai quebrar alguns paradigmas, ele vai trazer um alinhamento. Eu preciso que você tenha um coração bem aberto para entender, para pensar, para pesquisar sobre algumas coisas que eu vou falar aqui. O nosso país, a igreja evangélica no nosso país, ela já vem de algumas décadas buscando a cura da orfandade. E essa cura, ela foi surgindo gradativamente, mas na verdade ainda não se manifestou na sua plenitude. Nós ainda estamos no início disso. Mas se você observar, as igrejas sempre buscaram uma solução, ainda que paliativa, para compensar essa ausência. Você pode observar, por exemplo, que as igrejas elas começaram no passado a criar as denominações. Então, surgiu a Assembleia de Deus, surgiu a Igreja Batista, surgiu a Igreja Presbiteriana. Estou falando das denominações mais antigas, a Metodista. E qual era a ideia das denominações? Que as igrejas não ficassem órfãs. A ideia de ter alguém acima, alguém que as protegesse, alguém que as direcionasse. Mas, com o passar do tempo, isso não ajudou tanto como se imaginava. A grande questão, a grande verdade é que as denominações elas se tornaram grandes administrações burocráticas. Mas os quesitos espirituais que talvez fossem importantes, aliás, que de fato eram importantes ser transferidos, um portal de transferência, de revelação, de unção, de cura, de alinhamento de propósitos, de alinhamento de valores, isso ficou muito ausente. Existem muitas e muitas igrejas que não conseguem receber e absorver o que deveriam das suas denominações. E existem muitas e muitas denominações que não têm o que entregar. Então, com o passar do tempo, isso foi sendo ajustado e surgiu recentemente, a coisa de 20 anos atrás, no máximo, a visão da cobertura espiritual. Então, a visão da cobertura espiritual ela veio para poder solucionar esse problema, porque começou a ser ensinado a ideia de que eu preciso de uma cobertura espiritual, e independente da denominação. E aí isso ajudou, porque muitas vezes o pastor batista ele tinha uma cobertura espiritual de um pastor metodista, o pastor metodista tinha uma cobertura espiritual de um presbiteriano, de um assembleano, de alguém na visão de células, de uma comunidade evangélica. Mas também não ajudou muito, porque as coberturas espirituais elas começaram a transferir muito mais estratégias de multiplicação de igreja, ou às vezes a cobertura espiritual fazia, na melhor das hipóteses, um café de comunhão dos pastores, onde se dava uma palavra rápida, mas a orfandade continuava. E de alguns anos para cá, talvez de 4 ou 5 anos para cá, explodiu no Brasil a ideia da paternidade espiritual. Então, eu comecei a falar um pouco sobre isso há 5 anos atrás, depois eu parei para aprofundar esse conhecimento. Na época que eu falava, inclusive, algumas coisas que eu falava hoje eu já não falo mais. Mas esse assunto ele caiu na graça do povo e hoje praticamente todos os líderes, praticamente todos os pastores já ouviram falar da visão de paternidade espiritual, já pregam, já ensinam, já aplicam, mas esses pastores não pararam para observar que nós ainda estamos em um processo de evolução de um entendimento. E alguns dogmas que foram criados, alguns conceitos que foram criados, precisam ser revistos e ajustados enquanto há tempo, porque senão o diabo ele vai usar a grande estratégia que ele sempre usou de colocar mentiras e heresias em um espaço tão melindroso que pode levar a ideia da paternidade a uma grande destruição, uma grande ruína. Então, hoje nós vemos, por exemplo, igrejas que trabalham na visão de paternidade, onde o pastor ministra sobre paternidade 24 horas por dia.
Mas mesmo assim, quando nós fazemos uma avaliação, quando nós fazemos uma análise, há uma quantidade de manifestações de orfandade incontável na vida dos participantes dessa igreja, a começar no líder. Isso acontece porque não entendem o que de fato é a orfandade. Nesse curso nós vamos entender qual é a diferença, por exemplo, de orfandade emocional e orfandade espiritual. E tendo esse entendimento, nós vamos entender que é necessário entender também a diferença entre paternidade emocional e paternidade espiritual. São duas coisas diferentes que se complementam. Nós vamos entender que existem pais com P minúsculo e existe o pai, que só tem um. E quando Jesus ele fala sobre pai, ele sempre vai dizer de um pai apenas. Jesus não falou de José, Jesus não falou dele mesmo, Jesus inclusive disse: a ninguém chameis de pai. E a única vez que Jesus falava a palavra pai era a palavra Abba no hebraico, que significa o Pai eterno. Por isso a oração do Pai Nosso ela vai começar dizendo: Pai Nosso que está no céu. É o único Pai que existe de fato, com P maiúsculo, o Pai na sua plenitude, o modelo real de Pai, aquele que pode curar as nossas raízes de orfandade emocional e espiritual, é um apenas. É um, o Pai do céu. Nesse vídeo, esse primeiro vídeo, agora que eu já falei a introdução, eu quero falar sobre a Mãe do Céu. Você já ouviu falar sobre a Mãe do Céu? A Mãe do Céu não é minha mãe, não é a sua mãe, mas é a mãe da maior parte das pessoas desse mundo, porque essas pessoas ainda não foram curadas de orfandade e pensam que foram, porque ao invés de receber o pai, elas receberam a mãe. Eu estou falando aqui sobre a Rainha dos Céus. Olha que palavra forte, olha que nome forte. Mas é o nome que diz na Bíblia. Olha, Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Está escrito assim, me perdoe meu resfriado: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo para a Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Deus está usando o profeta Jeremias para falar: eles estão me provocando, eles estão mexendo comigo, eles estão me irritando. Eles quem? Famílias. Olha que cena, famílias reunidas. A cena aparentemente até bonita, os filhos apanhando a lenha, o pai acendendo fogo, as mulheres amassando a farinha, todas as famílias reunidas, felizes da vida, para fazerem bolo para a Rainha dos Céus. Isso nós vamos falar daqui a pouco, isso você ainda vê. Você vai ver nos dias de 1 de janeiro, você vai ver nos dias de Aparecida, você vai ver nas festas católicas e em tantas outras culturas, famílias reunidas, sorridentes, felizes, pai, filho, mãe, fazendo celebrações à Rainha dos Céus. Aqui nesse caso, Deus está dizendo: eles estão me trazendo, eles estão me levando a uma ira. Quem é a Rainha dos Céus, gente? Rainha dos Céus, essa palavra é muito forte. Rainha dos Céus é um governo espiritual que se intitula Mãe de Deus. Olha, gente, que prepotência. Mãe de Deus. Como pode isso? Mãe de Deus. Uma coisa é dizer mãe de Jesus. Tudo bem, dá até para engolir. Afinal, Maria foi mãe de Jesus. Jesus nasceu do ventre dela. Isso é fato. Mas mãe de Deus é diferente. Jesus ele se fez homem aqui. Maria foi mãe do Jesus humano, do corpo físico de Jesus. Mas, quando ela fala mãe de Deus, eu preciso que você entenda isso. Existe uma diferença aqui entre Deus e Jesus. Deus é aquele que habita na luz inalcançável. Deus é aquele que não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão nele. Deus não está sentado numa nuvem. Quem senta numa nuvem segurando um trovão com a barba comprida é Zeus, da cultura grega. Deus, ele não está em lugar nenhum. Metaforicamente, Apocalipse diz que ele está sentado no trono, porque ele se manifesta em Jesus, o Filho. Então, o que é Jesus? Jesus é a manifestação de Deus, possível aos homens.
Jesus é a manifestação de Deus alcançável pelos homens. Para que você pudesse ver Deus, para que você pudesse alcançar Deus, para que você pudesse imaginar Deus, estava Jesus. Por isso que Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu te levo para algum lugar. Mas Jesus, quando estava na terra, ele falava com Deus. Jesus, ele falou com Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então, toda vez que você imaginar Jesus, imagine o Filho. Mas quando você imaginar Deus, imagine o Pai. É importante, porque senão você vai ser como a maioria dos evangélicos que pararam no caminho, pararam em Jesus. Né? Foram até Jesus, Jesus falou, agora eu vou te levar ao caminho. As pessoas, não precisa não, já estou contigo. A pessoa chega a orar, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu venho a ti, Jesus. Sabe? Então nós precisamos pedir que Jesus nos leve ao conhecimento do Pai, da paternidade. É aí que eu encontrei a minha cura, porque de todos os órfãos espirituais eu era o mais. E há 3 anos atrás eu tive uma experiência de cura onde toda a raiz de orfandade saiu de mim numa fração de segundo. Mas foi porque eu entendi que se você não tiver uma cura oriunda diretamente do Pai Eterno, vai ser uma cura paliativa, vai ser uma cura superficial, vai ser uma cura humanizada. Esse curso tem muito, vai dar o que falar, gente, esse conteúdo aqui. Quantas pessoas vão precisar assistir esse vídeo aqui? E você precisa convencer essa pessoa a se inscrever no curso. Não adianta copiar o link do vídeo aqui e passar, porque aí você vai estar dando para essa pessoa um caminho errado. E a bênção não funciona desse jeito, tá bom? Mas a questão é que Rainha dos Céus, ela se diz mãe de Deus. Ela se diz mãe daquele que não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão nele. Aquele que não está no universo, o universo faz parte dele, está dentro dele. E Rainha dos Céus se diz mãe dele. E qual é o objetivo da Rainha dos Céus? A Rainha dos Céus não é um demônio, ela é muito mais do que isso, ela é um governo espiritual. Ela é quase que onipresente, porque ela se estabeleceu em todos os lugares do mundo, desde Gênesis a Apocalipse, através de arquétipos, através de mentalidades, através de governos. E a Rainha dos Céus tem um objetivo. O objetivo dela é anular os princípios espirituais da paternidade divina, estabelecendo sobre a terra o manto matriarcal, que nós chamamos aqui no Brasil do manto de Maria, mas isso pode mudar de acordo com a região. O manto matriarcal, esse espírito você vai ver ele aparecendo na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A primeira vez que ele aparece é na árvore no meio do jardim. A árvore que depois nós vamos entender na tradução bíblica que se chama Asherá, os postes ídolos. Essa árvore onde a serpente se enrolou, junto com essa árvore estava a serpente era um demônio, e esse demônio, que representava a Asherá, já tinha um propósito de criar uma situação entre o homem e a mulher, colocando a mulher em um posicionamento que desonraria a visão patriarcal que Deus tinha para a família. Agora, peraí, gente, visão patriarcal não tem nada a ver com machismo. A mulher pode ser independente, a mulher pode ser poderosa a mulher deve ser trabalhadora, a mulher deve ser livre, deve ser conquistadora, desde que isso não firam os princípios que Deus criou para a família. E os princípios que Deus criou para a família começaram no Éden. Isso é um assunto que eu vou deixar para um outro curso, porque isso aqui aprofunda ainda mais esse assunto aqui. A questão é que esse demônio ele vai aparecer lá em Gênesis, como Asherá, e depois ele vai navegando na Bíblia, porque ele começa no jardim e ele termina lá na grande Babilônia, em Apocalipse. A grande prostituta, a grande meretriz. Não é? Esse demônio também vai aparecer na Bíblia com outros títulos. Você conhece: espírito de Jezabel, Semíramis de Nimrod, Diana de Éfeso, as profetisas de Aserá, que é a mesma Asherá. Olha que coisa interessante, que quando os pregadores pregam sobre a batalha de Elias contra os profetas de Baal, no texto lá está dizendo assim, 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Asherá. Mas ninguém fala das profetisas de Asherá. Ignoram. Profetisas de Asherá, gente. Para estudar isso aí. Tá? E nas religiões, esse demônio também aparece. Ele vai aparecer como Shiva. Ele vai aparecer como Iemanjá. E na cultura católica, nós já sabemos,
ele é conhecido como Aparecida, como Maria, e Maria, Mãe de Deus, é o que mais me preocupa, essa conexão entre o nome Maria e o Mãe de Deus. Eu quero mostrar para você um documento que foi escrito por um Papa católico. Esse Papa chamava Papa Pio XII. E esse documento foi escrito dia 1º de novembro de 1950. Observa só que não tem tanto tempo. 1º de novembro de 1950 foi escrito o Dogma de Assunção. Esse documento foi um edito do Papa para a Igreja Católica e automaticamente para o mundo. Nessa época, a influência da católica sobre o mundo estava em altíssima, assim como ainda é. E preste atenção nesse documento do Papa que foi veiculado para o mundo. Preste atenção nisso. Diz o documento: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminando o seu curso aqui na vida terrestre, ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Então, pausa. Eu vou continuar o texto. Ele está dizendo aqui que Maria, quando morreu, ela foi arrebatada em corpo e alma para o céu. Onde é que a Bíblia diz que Maria foi arrebatada, gente? Subiu, igual Jesus. Continuando. E para que mais plenamente ela estivesse conforme a seu Filho, o Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, ela foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Diz aqui nesse documento que Maria foi exaltada como Rainha do Universo, ou como a gente já conhece, porque a Bíblia já ia prevendo isso lá, a Rainha dos Céus. Então, o que é o arquétipo de Maria, gente? Se você observar a oração da Ave Maria, ela vai refazendo esse pacto. Santa Maria, Mãe de Deus, como pode? Rogai por nós, pecadores, agora e até a hora da nossa morte. Amém. Essa é a oração da Ave Maria que os católicos oram sem parar para pensar que eles estão orando para alguém que eles colocam como superior ao próprio Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é impressionante, gente. Isso é impressionante. Mãe de Deus. Então, esse arquétipo de Maria, ou de Rainha dos Céus, ele tem nas suas entrelinhas, e nós vamos estudar isso aqui, estratégias espirituais e estratégias culturais para profanar o modelo de paternidade. Você vai observar, por exemplo, que 80% do mundo e da cultura mundial está influenciada pelo manto de Maria, pelo modelo matriarcal. Qual é o modelo matriarcal, gente? Como é que nós vamos ver? Mãe ausente, mãe protetora, pai ausente e filho manipulado. Essa é a ideia que a Igreja Católica criou da família de Cristo. Então, a Igreja Católica nos faz imaginar a família de Cristo da seguinte maneira: Maria, uma super mãe, a mulher guerreira, a mulher vencedora, a mulher que conseguiu criar o filho sozinho porque o José sumiu, e mesmo assim ela conseguiu fazer um filho que se tornou o Senhor do Universo, e por isso ela é digna de toda honra e de ser colocada como a melhor mãe acima de todos e acima de tudo. Essa visão parece com alguém que você conhece no seu dia a dia, na sua família? Quantas pessoas, né? E você vai ver isso aí entrando no inconsciente coletivo. Por isso que o inconsciente coletivo, o que é inconsciente coletivo? É o cérebro da humanidade. O inconsciente coletivo tem ódio da paternidade. Pergunta para uma pessoa assim: fale-me sobre a sua mãe. Gente, 90% das pessoas, se você perguntar, fale-me sobre a sua mãe, a pessoa vai botar a mão no coração e vai dizer assim: minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe é uma vencedora. Agora, se você perguntar assim, fale-me sobre o seu pai. Gente, o pai pode ter sido até um grande homem, o pai pode ter sido trabalhador, o pai pode ter sido um conselheiro, o pai pode ter sido o que for. A pessoa primeiro vai pensar nos defeitos, nas queixas, nas raivas, nas frustrações. Na maior parte das vezes, não estou generalizando, mas na maior parte das vezes é assim que funciona. A maior parte das pessoas que estão nas drogas começaram com um problema com o pai, queixas com o pai.
queixas. A maior parte das pessoas que estão na prostituição, que engravidaram antes da hora, que estão na criminalidade, que estão na rebeldia, que estão desviadas de Deus, começaram com queixas com o Pai. Você está entendendo isso? Então, a palavra mãe, isso já foi comprovado psicologicamente, a palavra mãe, ela traz mais sensações positivas do que a palavra pai, para a maioria das pessoas. A palavra mãe é uma palavra que gera sensação positiva. A palavra pai, ela gera muitas vezes um peso. E isso não acontece por acaso, isso foi construído, gente. Eu vou falar no próximo vídeo. Eu ia falar nesse, mas vai ficar longo. E eu vou falar no próximo vídeo que isso foi construído. Te prepare, porque no próximo vídeo você vai entender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são estratégias da Rainha dos Céus, colocadas e inseridas na cultura, para que as pessoas inconscientemente tenham raiva da paternidade, da palavra pai, e automaticamente elas não consigam se conectar com Deus, porque Deus, o seu maior título, o seu título mais poderoso é Pai.